E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse domingo teremos Flamengo e Corinthians, é isso aí, sexta rodada do Campeonato Brasileiro, mais um jogo fora de casa, Corinthians que busca aí subir na tabela de classificação. Vamos ver se a gente consegue aí pelo menos um empate no Maracanã, né? Uma vitória seria melhor, mas um empate não seria um mau resultado, né? Enfim, para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians, tá? E eu não imagino, assim, muito bem qual time pode entrar em campo. Eu imagino que o interino vai manter o que vem jogando, tá? Eu botei o time aí com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri, Ranieri, Breno Bidon, André Carrijo, Memphis, Depay, Romero e Yuri Alberto, né? Eu imagino que essa base dos últimos jogos será mantida para enfrentar o Flamengo, tá? Eu não acho que o interino vai querer inventar moda, pelo menos eu acho que não, né? Eu só fiz uma alteração, que eu tirei o Félix Torres e coloquei o Ramalho aí. Por quê? Porque se o Félix Torres for escalado para domingo, vai ser um tapa na cara do time, dos jogadores, da torcida. Mano, o interino, você quer fazer uma mudança? Félix Torres no banco. Pelo amor de Deus. Não dá. Não dá. Depois do que ele fez na quinta-feira, depois do que ele fez de novo, sendo expulso, prejudicando o time, não dá para ele ser titular. Ah, o André Ramalho tá ruim, verdade. Mas pelo menos o André Ramalho não é conhecido por fazer muita besteira como o Félix Torres, né? Beleza, o André Ramalho pode entrar e fazer merda, pode até fazer isso. Mas não merecemos ver Félix Torres domingo, não dá. Não dá, não dá, não merecemos, certo? É isso. E agora vamos para o retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Flamengo, né? E tá aqui, na história foram 154 jogos, 56 vitórias do Corinthians, 64 do Flamengo e 34 empates. Gols no confronto 453, 218 do Corinthians, 235 do Flamengo. E agora vamos ver, Corinthians e Flamengo por estádios, eles mais se enfrentaram no Maracanã, que é o palco do jogo desse domingo, 51 jogos e o Flamengo tem muita vitória aí, 32 contra 11 do Corinthians apenas, tá? Vamos ver aqui, Corinthians e Flamengo por campeonatos, eles mais se enfrentaram no Brasileirão, 81 jogos e o Flamengo tem 3 vitórias a mais, 32-29 pelo Campeonato Brasileiro, tá? Maiores artilheiros do Corinthians contra o Flamengo. E o maior é o Cláudio, né? 13 gols em 9 jogos, hein? Grande carrasco do Flamengo, o Cláudio. O Thales tem 7 gols. Craque Neto, 5 gols. Luizão, Goiano, Neco, Liedson e o Vaguinho, 4 gols. Romero e Rafael, 3 gols. Ó o Romero aí, 3 gols contra o Flamengo. Ano passado ele marcou na vitória por 2-1, né, em Itaquera contra eles. E os outros 2 gols do Romero foi em 2016. Lembram daquela goleada de 4-0 na arena contra o Flamengo? 2 gols do Romero, né? Enfim. E agora vamos ver aqui o primeiro confronto entre Corinthians e Flamengo. Foi no dia 1º de dezembro de 1918, há 106 anos, um amistoso, e o Corinthians venceu 2-1, tá? A maior goleada do Corinthians contra o Flamengo foi um 6-0 no dia 3 de maio de 1953, tá? Pelo torneio Rio-São Paulo, 6-0 aí pro Corinthians em 53, tá? A maior sequência invicta do Corinthians contra o Flamengo foi 9 jogos, durou de 2010 a 2013, né? Eu vivi essa época, meu Deus, a época que a gente só batia no Flamengo. Que época boa, né? Era Mano Menezes, era Tite principalmente, né? Ai, que saudade de quando a gente batia no Flamengo, meu Deus do céu. Agora, né, o jogo virou, infelizmente. E tá aí os últimos jogos entre Corinthians e Flamengo. Ano passado foram 4 jogos, né? 2 pela Copa do Brasil, a semifinal, e 2 pelo Brasileirão. Teve 2 vitórias do Flamengo no Rio,
uma do Corinthians em Itaquera e um empate na Copa do Brasil, onde a gente foi eliminado, né? E é isso aí. Pegando o retrospecto no Maracanã, que é o palco do jogo desse domingo, ano passado perdemos 2 vezes, 1 a 0 e 2 a 0, né? Anteriormente perdemos 1 a 0, Brasileirão 2023, tá? E tá aqui a nossa última vitória contra o Flamengo no Maracanã, tá aqui 2 a 1 pelo Brasileirão 2022. Corinthians do Vitor Pereira, o Flamengo era do Dorival Júnior e vencemos 2 a 1, gols de Duqueiroz e Yuri Alberto no Maracanã. Então, depois dessa vitória em 2022, 2 a 1, teve essa derrota 1 a 0, esse 2 a 0 e esse 1 a 0 ano passado. Então, temos 3 jogos aí que não conseguimos nem um empate contra o Flamengo lá. Aliás, nem gol marcamos. O último gol que marcamos contra o Flamengo no Maracanã foi esse 2 a 1 com gol do Yuri Alberto, né? Anteriormente a isso, teve um empate aqui na Copa do Brasil, 1 a 1 com gol do Juliano, né? Que a gente perdeu nos pênaltis. Obrigado, Fagner e Matheus Vital, mas Fagner principalmente. Enfim, tá aqui, tá? Esperamos que 3 anos depois, né, vencemos, né, voltamos a vencer o Flamengo no Maracanã, né? Estamos há 3 anos sem ganhar dos caras no Maracanã. Vamos ver se voltamos a vencer, né? Enfim, e agora vamos falar de técnico, galera. Sim, temos um novo treinador, pelo menos eu acho, né? Depois de tanta enrolação, eu acho que eu só vou acreditar quando eu ver o Dorival Júnior à beira do gramado... usando o símbolo do Corinthians, sabe? Como técnico mesmo, né? Porque, meu Deus, que enrolação. 1 semana pra contratar um técnico, meu Deus. Aí detalhe aqui, detalhe ali, ajustar o salário, tempo de contrato, inferno, viu? Mas, pelo visto, foi contratado, né? Enfim, pelo menos eu acho, né? Bom, vamos falar então do nosso novo técnico, Dorival Júnior, tá? Lembrando que essa é a primeira vez que Dorival é o técnico do Corinthians, tá? Ele foi técnico do Palmeiras, do Santos e do São Paulo. Então, ele fecha o quarteto aí dos grandes paulistas, tá? Primeira vez treinando o Corinthians. E vamos ver a carreira dele como treinador, né? Principalmente os títulos, né? Só pra gente entender a carreira do Dorival Júnior, principalmente se tratando de títulos, tá? Então, o primeiro título dele como treinador, tá aqui. Ele ganhou o Campeonato Catarinense pelo Figueirense em 2004. Depois, ele ganhou Campeonato Pernambucano pelo Sport em 2006, ganhou o Campeonato Paranaense de 2008 pelo Coritiba, depois a Série B com o Vasco em 2009, aí depois, em 2010, campeão paulista e da Copa do Brasil pelo Santos, aí em 2011 ganhou a Recopa pelo Inter e 2012 o Campeonato Gaúcho pelo Inter, aí em 2016 voltou a ser campeão paulista com o Santos, em 2020, campeão paranaense com o Atlético Paranaense, em 2022, Copa do Brasil e Libertadores pelo Flamengo e 2023 ganhou a Copa do Brasil pelo São Paulo. Tá aí os títulos da carreira do Dorival Júnior como técnico, tá? E assim, se a gente vai analisar aí os títulos dele, o Dorival, gente, pelo que eu conheço dele, ele é um técnico que costuma se dar muito bem em mata-mata, mas tem uma certa dificuldade em pontos corridos, tá? Ele ganhou apenas um título de pontos corridos na carreira dele, a Série B com o Vasco, em 2009. De resto, só torneios que tinham final, enfim, né? Então, é um técnico acostumado a se dar bem em Copas, mas com dificuldade nos pontos corridos. Eu lembro quando ele era técnico de São Paulo, por exemplo, que ele foi muito bem na Copa do Brasil, campeão, mas no Brasileirão, né, tava meio que apanhando ali, principalmente fora de casa. O São Paulo tava tendo dificuldade com ele no Brasileiro. Mas vamos ver como é que ele vai ser com o Corinthians. Ele vem de trabalhos bons em clubes, na seleção ele foi mal, verdade, né? Mas vamos combinar que por mais que ele tenha ido mal na seleção brasileira, eu acho que concordamos que o maior problema da seleção não é um técnico, né? É a própria CBF. Concordamos com isso, né? O maior problema da seleção brasileira não é um treinador, é a CBF. Pelo menos pra mim, né? Mas nos clubes, se tratando em clubes, ele vem de bons trabalhos recentes pelo Flamengo e pelo São Paulo, ganhando títulos, né? Então tá aí, vamos ver como é que ele vai ser no Corinthians. E assim, galera, o Dorival...
Pelo que eu vi, ele vai ganhar um salário maior do que o Ramon Dias. E vamos entender o porquê o Dorival foi contratado pelo Corinthians, né? Mas para entender isso, vamos analisar o porquê o Ramon Dias foi demitido, né? O Ramon Dias chega, tira o Corinthians de um rebaixamento e leva para Libertadores, uma arrancada surreal, né? Ele conseguiu 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Algo muito difícil de fazer. É uma coisa que times campeões brasileiros do Corinthians não conseguiram. 9 vitórias seguidas, né? Ele conseguiu, arrancou, foi pra Libertadores, legal. E aí, esse ano ganhou o Campeonato Paulista, tendo melhor campanha, vencendo de um rival na decisão. E após 6 anos a gente apanhando aí, conquistamos um título, voltamos a ganhar, né? Com o Ramon Dias. Aí após 6 jogos do título paulista, ele é demitido, né? Aí na teoria, isso seria muito estranho. Como assim um técnico que dá essa arrancada fenomenal ano passado, é campeão paulista, aí 6 jogos depois de ser campeão paulista é demitido? Na teoria é estranho, não é? Mas a gente entende o porquê que ele foi demitido, né? Algumas atuações apáticas do time, com derrotas vexatórias, como a derrota para o Barcelona. Aquela derrota é inadmissível, correto? A derrota agora para o Palmeiras, no Paulista, que o Corinthians foi facilmente amassado pelo rival. Só foi chutar a gol nos acréscimos do segundo tempo, uma coisa que eu fiquei revoltado assistindo o jogo, certo? Que mais? Parece que o dia a dia no CT, o cotidiano dentro do CT não era tão legal, né? Que mais que eu posso falar aqui? Falta de organização da equipe em alguns momentos, principalmente do sistema defensivo, né? O Corinthians tomava alguns gols de bola aérea com o Ramon Dias. E tinha alguns jogos que o Corinthians tinha uma certa dificuldade contra um adversário, e na hora que precisava de um técnico para ir lá ter a leitura correta do jogo, o Ramon Dias falhava nisso. Quantas vezes ele ia lá, substituía e piorava o time? Sempre lendo o negócio do jeito errado, era incrível isso. Ou escalava de um jeito que não dava certo, demorava pra mexer, certo? Então essas coisas aí, essas coisinhas, foi causando a demissão dele, né? Então por que o Dorival foi contratado? Pra ver se o Dorival consegue organizar esse time melhor do que o Ramon Dias, óbvio. Resolveu os problemas do sistema defensivo, certo? Tornar esse time mais competitivo, né? Tornar esse time mais regular dentro dos jogos, certo? O Dorival, eu acho que é um técnico com características de propor mais o jogo do que se defender, né? Eu acho, né? Como ele foi no Flamengo, no São Paulo, mas enfim. Então assim, o Dorival, gente, na minha visão, ele foi contratado para fazer um trabalho melhor do que o Ramon Dias. Pelo menos na minha visão. Ele foi contratado pensando assim em coisas grandes. O Corinthians demitiu o Ramon Dias, pensando em contratar um técnico melhor do que ele, que no caso é o Dorival Júnior, pensando em coisas grandes, pensando em conquistar títulos grandes, títulos de expressão, pelo menos é assim que eu vejo. Pra quem vai demitir o Ramon Dias, atual campeão paulista? A troco de nada? Não. Porque não tava tão legal, então vamos trazer um cara que consiga trabalhar melhor do que ele. Então a cobrança em cima do Dorival Júnior é pra fazer um trabalho melhor do que foi o Ramon Dias. Vai ser a cobrança em cima dele. É um trabalho melhor do que foi com o Ramon. E pra fazer um trabalho melhor, é pelo menos ganhar um título. O Ramon ganhou um título, não foi? Não foi campeão paulista? Pelo menos é assim que eu vejo. O Dorival foi contratado para fazer um trabalho melhor do que o Ramon Dias. E no mínimo tem que ser campeão. Porque o Ramon foi campeão. Pelo menos é assim que eu penso. No mínimo tem que ser campeão. Foi contratado para isso, será cobrado por isso. Se vai ganhar ou não é outros 500. Mas foi contratado para fazer um trabalho melhor. Para organizar melhor a equipe. Para fazer o Corinthians mais competitivo nos jogos, nos campeonatos. Não ter derrotas mais com atuações apáticas. Certo? Assim, eu concordo com essa contratação. Vou torcer muito pelo Dorival Júnior, tá? E vamos lá, vamos ver o que acontece. Eu espero que ele entenda quem tem que jogar e quem não pode jogar de jeito nenhum, né? Porque se ele, no primeiro jogo, escalar Félix Torres, eu vou ter um troço, né? Enfim, então, o Dorival, gente, assim,
pelo que eu vi ele no Flamengo, no São Paulo, assim, ele é um técnico que costuma colocar cada jogador no seu quadrado, sabe? Ele faz o simples, cada jogador no seu quadrado, cada jogador jogando aonde se sente melhor, certo? Pelo menos foi assim que eu analisei ele no Flamengo, no São Paulo, colocando cada um onde tem que colocar, tanto que deu certo, ele foi campeão, né? Então, se ele fazer isso no Corinthians, já é meio caminho andado e, mano, tem técnicos que tem uma dificuldade em fazer isso. A gente pensa, nossa, mas colocar cada jogador no seu quadrado é o óbvio a fazer, não é? Pois é o óbvio, mas tem treinador que tem uma dificuldade em fazer o óbvio. Tem treinador que tem dificuldade, né? Então, o Dorival foi contratado aí. Vamos ver se ele faz o óbvio, né? Colocar cada um no seu quadrado, organizar da maneira que tem que organizar e tornar o time mais competitivo. Esperamos, né? E vamos torcer, é claro. Porque eu tô cansado de ver o Corinthians trocar de treinador, né? Eu tô cansado. Eu espero que a gente termine o ano com o Dorival Júnior, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não quero chegar, sei lá, setembro ou outubro, demitir ele e contratar outro de novo. Eu não quero. Vamos terminar o ano com o Dorival Júnior. Pelo amor de Deus. Vamos terminar. Vamos ver o que acontece. Pelo amor de Deus, Corinthians, tá? Então vamos lá, vou dar todo o meu apoio pra ele. E é isso, tá? Vamos ver como ele se sai aí. E bom, falando do Flamengo, né, o jogo desse domingo, assim, gente, claro que vai ser um jogo complicado pra cacete, né? O Flamengo tem um time melhor que o nosso, é um clube mais estruturado, vai jogar em casa, com o apoio da torcida deles. Então, é claro, vai ser um jogo muito difícil, o Corinthians vai com o interino, né, vai com o interino. Enfim, e tendo um técnico interino, né? Enfim, mas vamos lá, gente, vamos lá. Se o Central Córdoba venceu do Flamengo na Libertadores, no Maracanã, talvez a gente vence também, não é? Talvez a gente consiga vencer também, por que não, né? E assim, galera, é claro que a gente pode pensar que, pelo fato do Flamengo ter um time melhor que o nosso, podemos pensar, a chance de perder é maior, coisa e tal, beleza. Pode até acontecer, mas, cara, eu nunca vou chegar aqui e falar, gente, esquece, vamos perder. Esquece, eu não vou fazer isso, nunca, 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 tá? Beleza, pode chegar domingo, fazer um péssimo jogo e tomar uma surra, né? Não seria novidade nesse ano, né? Mas, cara, eu vou torcer como sempre, vou acreditar como sempre e vamos lá. Vamos lá pra cima do Flamengo, vamos buscar a vitória, e vamos pra cima, cara, vamos pra cima. Vai que o Corinthians consegue um bom resultado. Assim, contra o Flamengo no Maracanã, sabendo que o Flamengo é forte lá e vai vencer de muitos times lá, o Flamengo vai vencer muito no Maracanã ainda, então eu acho que o empate não é um mau resultado, não é. Mas claro, vamos buscar vencer porque temos que lembrar que aqui é Corinthians, não é qualquer time, né? Ah, o Flamengo tem um time melhor, bom pra eles, aqui é Corinthians. E vamos pra cima deles. E é isso, vamos tentar vencer. É isso, vamos pra cima. E o meu palpite pra esse jogo, cara, vai ser difícil, hein? 2-1 Corinthians. 2-1. 2-1. Eu poderia arriscar um empate, mas eu vou no 2-1 Corinthians. 2 gols do Yuri Alberto. O Yuri tá numa fase ruim? É verdade, mas 2 gols do homem, vai. Vamos ver se o Yuri volta a cravar contra o Flamengo. 2-1 pro Corinthians no Maracanã e vamos lá, né? É isso aí. Bom, comente o que vocês acham que pode dar esse jogo. Comente sobre o técnico, o Dorival Júnior. O que vocês pensam dele, tá? Como eu falei, pra mim o Dorival tem que fazer um trabalho melhor do que foi o Ramon Dias. Foi contratado pra isso e esperamos que ele faça, né? Pelo menos eu acredito nisso. Então comente o que vocês acham do Dorival. E também comente o palpite de vocês. O meu é 2-1 com 2 gols do Yuri Alberto. E vamos lá, tá? É isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!